Olá, meu irmão, meu amigo, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Klaus Piragini, sou pastor da Igreja Evangélica Quírios, e esse é um projeto novo que nós estamos fazendo nesse tempo de quarentena, fazendo um review de algumas mensagens que marcaram a história da Igreja Quírios. Eu tenho certeza que se você está chegando agora ou que você nos conhece, essas mensagens fizeram boa parte daquilo que nós temos como alicerces e fundamentos no nosso ministério. Por isso nós estamos recapitulando elas. Espero que Deus fale com você, que você sinta aí a presença de Deus, porque o tema que nós vamos estudar nessa série é a vida do profeta Elias. O nome da série é Homens Levantados por Deus. A ideia é estudar a humanidade e as nossas limitações, mas que Deus mesmo assim quer nos usar e quer nos transformar para abençoar milhares de pessoas. Que Deus fale com você, que você tenha aí uma noite agradável e tudo quanto você fizer prosperará. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis 17, capítulo 17, versículo de 1 a 7, e nós vamos ter um tempo, começar uma série nova, Homens Levantados por Deus. Minha filha, com muita sabedoria, no carro disse: pai, mas são só homens? Mulheres não? Eu disse: não, filha, homens e mulheres levantados por Deus. Amém, mulheres? Difícil, né? Ter 3 mulheres em casa, eu sofro, não sofro? É uma bênção. Obrigado, Priscila. Glória a Deus. Uma série nova. Cadê meu banner da série? Orar. Bom, quando se encontrar, diga amém. Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite. Note essa frase: e ele fez o que o Senhor lhe tinha. Diga comigo: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Feche seus olhos. Pai, nós entramos na tua presença. Nós pedimos que o Senhor venha alimentar essa igreja, venha trazer a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que todo ataque, toda perturbação caia por terra. Que seja um tempo de paz, um tempo de graça, um tempo, Senhor, onde os teus anjos estejam acampados ao redor dessa igreja, e que teu Espírito tenha total acesso ao nosso coração, que possamos ouvir tua voz no íntimo do nosso ser, e que nada venha nos distrair, nada venha, Senhor, perturbar a tua doce voz, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém, querido? Há 2 personagens marcantes na Bíblia que eu gosto muito, 2 profetas, Elias e Eliseu. E nós vamos começar uma série hoje, se assim for da vontade do nosso Deus. Nós vamos começar estudando a vida de Elias e vamos continuar até terminar a vida de Eliseu. E vamos falar desses homens levantados por Deus, amém? Eu não sei quantos dias, não sei quantas pregações, o que eu sei é que eu quero estudar a Bíblia. Quantos querem estudar a Bíblia comigo aqui, querido?
E Elias é um homem que surge, um profeta que surge no Velho Testamento, num momento extremamente crítico de Israel. Eu não sei se você conhece bem a Bíblia. Se você não conhece, deixa eu te explicar. Existem alguns reis na Bíblia, no Velho Testamento, que eles seguiam todo o mal que você pode imaginar. E se tem dois reis no Velho Testamento que personificam toda essa maldade, é Jezabel e Acabe, rei e rainha. Eles são, na verdade, todo o mal que você puder imaginar, de idolatria, de feitiçaria, de malignidade. Jezabel veio trazendo para dentro de Israel, veio introduzindo dentro da nação santa do Senhor. E é nesse momento que essa dupla se une, surge. E isso é muito interessante porque você tem inúmeros exemplos para dar. A Jezabel é uma pessoa usada até em Apocalipse como uma personalidade maligna, como uma pessoa que é usada para o mal. Virou uma referência. Quando você fala, nossa, aquela pessoa é uma Jezabel, você está dizendo que é uma pessoa maligna, que é uma pessoa ardilosa, que está cheia de artimanha. Ela é casada com um rei chamado Acabe. Nessa época o reino estava dividido. Israel não era só uma nação, mas eram duas nações, Judá e Israel. E Acabe era rei de Israel. E nessa época Acabe era um rei que era muitas vezes influenciado. Eu vou dizer o que eu penso, era um rei fraco. Era um rei fraco porque Jezabel é que dominava tudo, era a mulher que mandava. Ele era um rei infantil, porque as decisões que ele tinha que tomar de rei, ele passava para sua esposa, se trancava no quarto e chorava. E dizia para ela, eu não sei o que eu vou fazer. Você vai ver isso na Bíblia. Agora, é interessante que nesse momento onde está vivendo um caos tremendo, surge um homem chamado Elias. Quem é Elias? Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que Elias é de Tisbe. Aonde é Tisbe? Ninguém faz a mínima ideia. Só sabe que Tisbe é perto de Gileade. Gileade a gente sabe. É interessante que a Bíblia já começa a história desse grande profeta dizendo assim, naquele tempo, se você quiser ver o versículo 1, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Como é que ele disse? Eu não sei. Como é que ele chegou na frente desse rei? Eu não sei. Da onde ele surgiu? Ninguém sabe. Só sabemos que na verdade Deus levanta esse homem para falar das coisas erradas que estavam acontecendo naquele reino. E aí eu quero tirar a primeira lição para mim e para você nessa noite. Querido, há momentos da nossa vida onde nós estamos passando por injustiças, onde nós estamos passando por ataques, estamos passando por afrontas, estamos passando por dificuldades, que nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos encarar essas dificuldades de frente, olhar, Senhor, eu vou enfrentar essa luta, eu vou enfrentar essa perseguição, eu vou enfrentar essa calúnia, eu vou enfrentar essa dificuldade, porque o Senhor unge os seus no dia de hoje com uma unção de profeta, com uma unção de autoridade. Elias é esse homem que nós não sabemos quem ele é, de uma cidade simples, não nasceu num palácio, não é um rei, não é alguém poderoso, não é alguém com muito conhecimento, não tem títulos, mas ele diz, rei, o que você está fazendo está errado, e Deus vai mudar essa história. Deixa eu dizer para você o que ele está fazendo. Ele vai até o rei e diz assim, não vai chover até eu dizer que pode chover, para que você saiba, rei, que você não é quem manda nesse país, você não é quem manda nessa nação, há um Deus que governa sobre essa terra. E eu quero dizer para você, querido, que existe uma unção de profeta nos dias de hoje, que Deus coloca sobre você, para que você enfrente todas as injustiças, para que você enfrente todas as afrontas, para que você enfrente todos os ataques. Ele fortalece você. Eu não sei se você já sentiu isso, mas de repente você se acha pequeno, você se acha fraco, você se acha em dificuldades, você acha que você não é ninguém, mas vem uma unção de profeta sobre você. E quando eu falo unção de profeta, não é unção de profeta para dizer como é que vai acontecer o futuro, mas é uma unção de autoridade, é uma unção de governo, é uma unção para dizer, ei, Deus age na minha vida e opera na minha vida, e você se levanta com essa autoridade e enfrenta todas as lutas que você está passando. Igreja, Deus está dando a você poder para enfrentar as dificuldades que você está passando. Deus está entregando na sua mão poder para enfrentar as lutas que estão se levantando contra a sua vida.
E se você crê, dá um brado aqui, diga glória a Deus, meu irmão. É interessante que esse Elias, que não é ninguém, ele vai até Acabe e coloca o dedo no nariz do Acabe, do rei. E eu vou dizer uma coisa que Deus falou no meu coração. Eu oro para que essa nação, no momento que ela está passando, cheia de corruptos, cheia de pessoas, querido, que estão achando que não há um Deus que julga, se levante profetas de Deus com autoridade, com integridade, gente que não se corrompe, para dizer: ei, eu tenho uma unção de profeta para denunciar nessa nação. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Outro dia eu estava conversando com alguns pastores amigos e eu disse assim: olha, eu fico indignado com o que está acontecendo. Porque essa unção de profeta não parou, ela não acabou. Em tempos, Deus levanta igrejas, Deus levanta ministérios, Deus levanta as pessoas para mudar histórias. Gente simples, gente que não é ninguém, mas que Deus derrama uma autoridade que diz assim: eu não estou disposto a me corromper, eu não estou disposto a entregar o meu legado, eu não estou disposto a deixar o meu futuro nas mãos de pessoas que não são dignas. Deus ainda é Deus. Me vem na mente, por exemplo, como já falei algumas vezes, a história de Martin Luther King, que era um pastor batista negro, numa cidade do interior do sul dos Estados Unidos, que não tinha conhecimento, não tinha autoridade para mudar nada, mas ele tinha uma unção de profeta. E Deus tem essa unção na sua vida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Não é que nós vamos mudar tudo, não. Mas existem algumas coisas que você está passando na sua vida. Alguns problemas que você passa, às vezes, dentro da sua casa. Alguns problemas que você passa dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, dentro dos seus filhos, dos relacionamentos com seus filhos, dentro do seu trabalho. Que Deus está te dando uma unção para enfrentar tudo isso e vencer tudo isso em nome de Jesus. E se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Uma unção de enfrentamento. Às vezes vem situações da nossa vida. Pessoas chegam para nós e determinam situações, falam problemas, falam coisas que estão acontecendo, até enfermidades surgem na nossa vida. E a gente se entrega, a gente é passivo. A gente olha para o problema e fala assim: eu não posso fazer nada, aconteceu, me pegou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu acho incrível na Bíblia é que o Espírito do Senhor é um espírito de força. Diga comigo: o Espírito do Senhor é espírito de força. Espírito de força, não de timidez. Espírito de força, ele fortalece a tua vida. Meu irmão, cada situação que você está passando, uma a uma, você está recebendo o poder de Deus para derrubar essas situações em nome de Jesus. Situações que você está enfrentando, você está recebendo o poder de Deus para mudar. Os ataques vêm, as lutas se levantam, pessoas tomam poder que não deveriam tomar, mas existe um Deus que governa nessa terra, meu irmão, e você tem uma unção de profeta para mudar essa história. Se você crê, dá um glória a Deus aqui, diga: eu creio. Houve momentos da minha vida que eu já tive essa unção. Eu sei do que eu estou pregando porque eu já vivi isso. Onde tudo parece que vai dar errado, tudo está apertado, tudo está confuso, pessoas colocam as suas mãos e as pessoas criticam, caluniam você, vêm os ataques, vêm as fúrias, mas Deus vai fortalecendo em você, falando assim: você vai passar por isso, você vai vencer isso, você vai passar por isso e você vai vencer isso. Deus levanta pessoas, querido. Uma das coisas que eu vejo nesse texto é que quando há essas necessidades, essas situações acontecendo, seja no nosso Brasil, seja na nossa casa, Deus levanta pessoas para entrar na brecha. Deus levanta pessoas. Para mim, unção de profeta não é profetizar o futuro. Unção de profeta é força para denunciar e viver a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém por isso, querido? E Deus vai colocando você naquele momento e você começa a sentir uma santa indignação. Eu queria que você respondesse isso por mim. Diga comigo: santa indignação. Eu quero que você decore, por isso que eu estou pedindo para você repetir: santa indignação. Mas diga com vontade. Por que eu estou pedindo? Porque chega um dia na sua vida que vem uma santa indignação.
Um dia que vem uma santa indignação é quando você fala, não aguento mais isso aqui, eu vou mudar essa história. Eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente, e eu vou pagar o preço para ser diferente, eu vou entrar nessa brecha. Às vezes você tem uma santa indignação, que, por exemplo, quando surgiu o projeto ID, eu estava pensando, sabe, a gente fala tanto em ajudar, a gente fala tanto em fazer as coisas, a gente fala tanto em promover. Aliás, eu esqueci de falar isso, eu sei que eu tenho vários filhos de pastor aqui, eu tenho vários irmãos que são parentes de pastor. Por favor, me ajude a espalhar o projeto ID. Como é difícil você explicar para os pastores que esse projeto não é da Quírios, esse projeto é para ajudar as pessoas. Você entende isso? Mas surge uma indignação de você falar, ei, a gente pode fazer a diferença, nós juntos somos um exército de Deus. E essa santa indignação, ela vai surgindo às vezes para uma área da tua vida, criança, adolescente, jovem. E Deus vai trabalhando, né, com essa indignação, Ele vai te dando uma sensação. Alguns chamam de instinto, outros chamam de visão, outros chamam de pensamento profético, onde ele começa a enxergar que aquela área Deus está te levantando para mudar a história. Eu quero dizer que essa é a unção de profeta que Deus está derramando nessa igreja, meu irmão, levantando pessoas para fazer a diferença. Quando aquilo surgiu, eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso. É bom a gente pregar esses textos, porque você recorda quando você começou. Eu me lembro que quando aquilo surgiu, eu não queria ser pastor, eu não queria pastorear, eu queria ser um pastor auxiliar, eu queria ter menos problemas, queria trabalhar, ter a minha empresa, ganhar meu dinheirinho e dar uma força. Dá para entender o dar uma força? Ficou ruim, irmã? Não, é isso mesmo, é o que eu queria. Mas me surgiu uma santa indignação, porque eu caí numa igreja controladora. E quem foi de igreja controladora vai entender o que eu estou dizendo aqui. Igreja controladora, o camarada determina a tua vida, determina até a cor da camisa que você usa, determina até o sapato que você pode usar. É muito ruim, igreja. Eu fiquei indignado. Eu comecei a pensar que igreja, querida, é algo diferente. Igreja é família, igreja é reino de Deus, igreja é povo que se ama, gente diferente. E a gota d'água para mim foi quando eu voltei da minha lua de mel, e eu fui trancado dentro da igreja. O pastor me trancou dentro da igreja e foi embora, e falou, você vai ficar aí porque você tem que ministrar o culto da noite. Eu fiquei trancado dentro da igreja, sem comida, sem nada, meu irmão. Você pensou? Imagina a alegria de eu subir no culto à noite para tocar. Feliz, olhando para o pastor e dizendo assim, te amo. Mas ali foi um momento onde Deus criou uma santa indignação, e o Espírito Santo falou para mim, ei, eu estou mostrando isso para fazer você fazer a diferença, para ensinar você o que você não deve fazer, para mostrar para você que o que eu quero de você é diferente do que você está vendo aí. Igreja Quírios, eu quero fazer um desafio a você nessa noite, me ajude a criar essa igreja diferente nesse lugar, uma igreja com santa indignação, para que as pessoas vivam o propósito de Deus. É interessante isso, querido, porque Elias se levanta com essa indignação, ele vai falar com Acabe, ele vai dizer, olha, isso que você está fazendo vai acabar, porque não vai chover, e Deus vai mostrar quem manda aqui, porque sobre a vida dele estava uma unção de força. Os teus problemas não vão acabar amanhã de manhã, os seus problemas não vão terminar quando você sair, mas uma coisa vai acontecer com você essa noite, você vai receber uma unção de força para enfrentar esses problemas. Levante sua mão e diga, eu creio. Quantos já receberam aqui na sua vida uma unção de força? Levante sua mão aqui, querido. Você vai encarar o gerente do banco, você vai encarar a dívida, você vai encarar o seu cartão de crédito, você vai encarar o desemprego, você vai encarar as dificuldades que você está passando, você vai encarar os problemas do seu casamento, porque sobre você tem uma unção de força, de restauração, de mudança na tua vida. Da mesma maneira, essa indignação faz a gente olhar para as coisas que estão acontecendo e que Deus também está indignado. Eu creio nisso. Deus está indignado, querido, com a corrupção do nosso país. E tem que acontecer alguma coisa. E vai acontecer alguma coisa. Quantos creem que vai acontecer, querido?
E o meu desejo é que aconteça, seja PSDB, PT, PMDB, PJA, PV, PC, o que for, vai todo mundo junto. Aliás, eu estou lançando aqui uma meta aqui. Nesse ano, no ano que tiver a eleição, agora outubro, né? A gente não vota em ninguém que já foi eleito. Vamos dar um reboot lá. Ah, mas nós somos pequenos, Deus levanta os pequenos. Sabe o que é dar um reboot, né? Perto do Del. Você já foi? Não, está fora. Sai. Por quê, querido? Porque às vezes a gente dá um reboot em tudo isso aí e mostra que a gente está cansado. Precisa ter essa indignação. Levanta a sua mão e diga assim: eu recebo hoje força para enfrentar todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, em nome de Jesus. Amado irmão, quando Deus olha para Elias, Ele levanta Elias, e esse é o tema da minha série, homens levantados por Deus. Deus está levantando pessoas aqui, Deus quer levantar você. Isso é muito sério para mim, quando a gente entende que ser levantado não é fácil, há lutas, há problemas, há dificuldades, há desentendimentos, há processos que você passa, mas você está sendo levantado por Deus. Eu creio nisso, que cada um de nós que estamos aqui, Deus tem chamado um propósito. O seu chamado pode ser no seu trabalho, o seu chamado pode ser na sua casa, o seu chamado pode ser na sua escola, o seu chamado pode ser na sua igreja, mas Deus está levantando você. Ele levanta você com autoridade, Ele levanta você com um chamado de indignação, Ele levanta você com força para mudar a história. Deus está levantando pessoas nessa igreja. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo quanta gente Deus tem me dado, com capacidade, com liderança, com espírito de liderança, que eu tenho que pastorear. Eu falo, Deus, só tem uma explicação para isso: o Senhor está levantando essa igreja aqui nesse lugar, o Senhor está levantando as vidas que estão aqui, Deus está levantando a nossa igreja, querido, para fazer aquilo que Ele está indignado. E se você aceita isso, dá um glória a Deus, diga: eu creio, meu irmão. Quando Deus levanta, querido, só Deus pode levantar. Agora deixa eu dizer uma coisa, a gente acha que Deus levanta os mais sábios, a gente acha que Deus levanta os mais fortes, os mais importantes, os mais cultos. Não é assim. Deus levanta, querido, aqueles que estão disponíveis e que seguem esse chamado da indignação de Deus. Não existe, querido, propósitos grandes nem pequenos, existe chamado. Existe fazer a diferença. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas ficam se comparando muito. E se eu pudesse te ajudar, eu queria te proibir de se comparar. Pare de se comparar. Amém? Eu disse que eu não quero ser um pastor controlador, mas eu vou ser um pouco controlador. Eu te proíbo de se comparar. Ninguém nem riu. Nós nos comparamos muito, meu irmão. Nós vivemos o tempo todo pensando que o meu chamado devia ser assim, o meu chamado, eu devia fazer isso. Siga aquilo que Deus tem colocado no seu coração, siga os instintos que Deus tem trazido e pare de se comparar. Não existe chamado grande nem pequeno, existe o propósito de Deus na tua vida, existe aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu estava vendo uma entrevista essa semana, que aconteceu há muito tempo atrás, de T.D. Jakes com Coretta King, que é a esposa do Martin Luther King. E achei interessante porque a pergunta do T.D. Jakes para ela, que é um pastor dos Estados Unidos, foi assim: você não quis casar mais? Por que você não se casou mais? E ela já de uma certa idade, com câncer avançado, ela deu um sorrisinho para ele, como se ele tivesse feito a pergunta mais tola do mundo. E ela disse assim: porque o meu propósito, meu chamado, meu destino, era ser a esposa do Martin Luther King. E eu cumpri o meu propósito. E depois eu fui cuidar dos meus filhos. Querido, Deus está levantando você. Aonde você está no seu trabalho, Deus está levantando você. Aonde você está, querido, no seu ministério, Deus está levantando você. As pessoas podem não ter percebido ainda, mas Deus está levantando você. Você precisa entender, querido, que Deus quer levantar você.
Ele não derrama dons, Ele não derrama unção, Ele não derrama poder, Ele não derrama sabedoria para colocar embaixo de uma mesa. Ele derrama tudo isso para colocar você num lugar importante, onde você possa iluminar as pessoas que estão ao seu redor. Deus está levantando você. Diga comigo, Deus está me levantando. Às vezes nós passamos um momento de tanta luta, tanta dificuldade, tanta batalha, mas nós entendemos que tudo isso é o processo de Deus levantar. Se você ler o texto comigo, logo depois que Elias entrega essa palavra profética com tanta autoridade, Deus olha para ele e fala o quê? Leia comigo aqui de novo, querido, na tua Bíblia. Versículo, se eu não me engano, 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Amém, irmãos? Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Eu quero ministrar isso na sua vida. Elias era um profeta, Elias era um homem de Deus, Elias era um homem valente, Elias estava cheio de autoridade, Elias era levantado por Deus, e Deus olha para ele e fala assim: ei, agora você entregou essa palavra, e vai, retira-se, vá morar do lado do riacho de Querite. E essa foi uma palavra muito forte para a minha vida que eu quero ministrar a você. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Deus nos enche de força, Deus nos chama, Deus põe uma indignidade na nossa vida, uma indignação, dizendo: eu quero ver mudanças. Mas aí Deus começa a usar você, e de repente Ele fala: agora você vai ali e fica ali. E Ele coloca você num tempo de estar escondido. Um tempo onde você fica escondido. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas você sabe que você tem muitas coisas que você pode ser útil. Você sabe que você tem muitas coisas que Deus pode usar você. Você tem desejo de ser usado por Deus, mas Deus fala: vai para o riacho. E se você leu a Bíblia comigo, diz a Bíblia que Elias obedeceu. Diga comigo, Elias obedeceu. Por que a Bíblia está dizendo para nós que Elias obedeceu? Porque talvez, só talvez, ele não quisesse obedecer. E Elias obedeceu, porque nós gostamos de atividade, nós gostamos de estar ativo, nós gostamos de fazer as coisas, nós gostamos de ser usados por Deus. Mas antes de ser usados por Deus, Deus tem um tempo de emparelhar você, de trabalhar você, de preparar você, de ensinar você. E esse tempo é no riacho, meu irmão. E se você não quiser ir para o riacho, você não aprende. Você diz: eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu tenho uma indignação, eu tenho uma força para enfrentar os reis. E Deus fala: tudo bem, mas está sobrando um pouco de orgulho, deixa eu quebrar. Emparelhar é a atitude que algumas pessoas fazem. Às vezes eu vejo o Babi fazendo isso, meu irmão, se você nunca viu o Babi fazendo isso, dá raiva. E eu vou lá tentar ver como é que é. Eu não consigo nem cortar com régua, com estilete. Não sai reto. Sabe? Emparelhar é quando você tem um negócio de um tamanho, outro tamanho, outro tamanho, outro tamanho, e aí você vai cortar tudo para deixar tudo do mesmo tamanho. Você não pode ter um pé de uma mesa, cada um com o tamanho. Você vai emparelhar o pé. Entende? Deus está levando Elias para emparelhá-lo. Ele está cortando o que está sobrando. É um profeta, é um homem de Deus, é alguém chamado por Deus, mas está sobrando um pouquinho para você tirar. Sabe como eu creio que Deus faz na minha vida e na sua vida, querido? Nesses tempos que Ele te enche de força, Ele te enche de poder, e você fala: eu quero fazer, eu quero ser usado por Deus. Deus fala: então vai para o riacho, porque é lá no riacho que eu vou emparelhar você. É lá que eu vou cortar o que está sobrando, eu vou cortar o teu orgulho. Você é uma bênção, mas reclama muito. Você é uma bênção, mas faz fofoca. Você é uma bênção, mas fica muito bravo. Deus vai emparelhar você. Agora que eu queria ouvir aquele glória a Deus. Porque nós gostamos de atividade, meu irmão. Nós gostamos de ser ativo. E às vezes está tudo confuso, e a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá. É um malabarismo. E está perdido na casa, e está precisando mudar no casamento, e está precisando resolver um problema, mas eu quero fazer. Porque nós somos uma geração que quer fazer. Mas Deus fala: não, peraí, vai um pouquinho no riacho ali, que eu vou dar um jeitinho, eu vou resolver aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho isso. Vou tirar um pouquinho aquilo. Quantos podem dizer amém, querido? E nesse tempo que Elias está ali no riacho, querido, quem já viveu esse tempo de ficar ali, querido, retirado,
Perceba que o texto está dizendo que Elias não foi ali fazer uma aventura, não foi passar uns dias. Deus disse: vá viver. Diga comigo: vá viver. E eu vou dizer o que o Espírito Santo me falou hoje à tarde, que eu não preguei de manhã. Pessoas não conseguem viver esse tempo de ser emparelhado por Deus. E por isso que a vida fica voltando sempre para o começo. Eu sei o que você está pensando. Nossa, eu não devia ter vindo no culto hoje. Essa palavra não é para mim. Bem que ele podia ter vindo, né? Não veio, perdeu. Querida, essa palavra é para todos nós. Há momentos que Deus pega a minha vida e fala assim: ó, fica quietinho aqui que eu vou treinar você. Você não precisa ser o mais sábio da mesa, senta aí para aprender. Se você não souber sentar para aprender, você não pode se levantar para ensinar. Ei, quero ouvir amém! Eu acho que eu estou pregando bem. Não estou? Meu irmão, Deus pega um profeta como Elias e coloca ele no riacho, no tempo de ser emparelhado, para ensinar algumas lições para ele. E a primeira lição que Deus vai ensinar para ele é poderosa, e você precisa aprender. E todo mundo que quer fazer algo grande para Deus e tem uma indignação no seu coração, precisa aprender, precisa ser tratado. Deus diz para ele: você vai para o riacho, e lá no riacho eu vou alimentar você com o riacho, com a água do riacho e com os corvos. Tem gente que até baixou a cabeça. Já pensou na pizza. Eu sou pregador há 23 anos, já conheci esse olhar, sabe? A pessoa fala assim, Deixa eu dizer. Presta atenção. Deus pega você, coloca você num canto ali e fala: agora eu vou treinar você. E fala assim: você vai viver da minha provisão. Diga comigo: eu vivo da provisão de Deus. E eu fico imaginando os corvos vindo de manhã. Aliás, eu queria dizer que eu devia ter patenteado essa ideia. Daí que surgem os drones. Só você riu, Paulo, tá? Os drones fazendo entrega. São os corvos de ajuda. Por quê? Porque de manhã vem um corvo. Beleza, falam amém. Vai no riacho, pega a água. À noite, final da tarde, vem. Você leu o texto? O que diz a Bíblia? Elias alimentado pelo corvo de manhã e à noite. E aí, o papá chegou. Quem está no tempo, querido, de ficar na provisão de Deus, quem está no tempo de ser emparelhado, já sabe muito bem o que é ser alimentado com corvo. É uma oportunidade, é uma portazinha, é um milagrezinho, é uma situação. Corvo para mim, querido, eu me lembro muito bem como foi na minha vida quando eu fui alimentado pelo corvo. Corvo é aquele colega do seu trabalho mais chato que tem. E que aquele dia que você está sem tique, sem dinheiro para almoçar, sem dinheiro para comprar um lanche, nem a coxinha você tem. E ele fala assim: ei, vamos aí que eu vou pagar um almoço para você. E você fala: Jesus, você não podia ter mandado um papagaio. Você não podia ter mandado um periquito. Você mandou logo o corvo. E aí você chega lá, o camarada: tá ruim para você, né? Aí você fala: não, mas eu vou dar uma força, eu vou pagar seu almoço aí, sobrou um dinheirinho a mais. Mas tá difícil, hein? Tua vida não muda, hein? Você não prospera, hein? Eu aprendi a tratar bem os corvos. Eu falo: vai, paga aí, abençoa, faz o que Deus está te mandando. Porque quem mandou você foi Deus. Mas tem que engolir um pouco. Corvo na Bíblia é animal de rapina. Corvo na Bíblia é animal imundo. Deus está dizendo que um profeta vai ser alimentado por um animal imundo. Entende isso? Deus está dizendo que vai levantar pessoas que não são às vezes do seu grupo. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa hora que a gente é alimentado pelo corvo, é interessante que os crentes não ajudam. Tudo bem que tem alguns crentes que tem cara de corvo, mas não ajudam. E aí você fala: nossa, mas nem os irmãos me ajudam. É porque não é para ajudar.
Deus tem que levantar uma pessoa estranha, Deus tem que levantar uma pessoa que você não conhece, para você entender que a provisão é dEle, é Ele que sustenta a tua vida, é Ele que ampara você, meu irmão. Ele é o Deus da tua provisão. Ele é o Deus que sustenta você, Ele vai emparelhando a tua fé. Ele vai emparelhando o que você crê, Ele vai emparelhando a tua autoridade, Ele vai livrando você dos medos. Será que o corvo vem hoje? Será que o corvo... Mas meu Deus, o corvo está atrasado. Senhor, o corvo não chegou. E aí você olha e fala assim, bom, não tem corvo, mas Deus vai mandar o corvo. E aí chega a bênção de Deus. Eu estou vendo um corvo chegando ali, ó. Levante sua mão e diga assim: eu recebo a provisão de Deus, a proteção de Deus. Às vezes a gente não entende isso, querido, que Deus vai trabalhando em cada situação da nossa vida. Mas Elias está vivendo a terceira situação para mim. A primeira é ser emparelhado, é ficar quietinho, é sair da atividade, é ficar entendendo que é um tempo de Deus. E você precisa passar por esse tempo. Depois você entender que a provisão de Deus, é o cuidado de Deus. Mesmo assim, Deus não parou de levantar você. Deus não parou de escolhê-lo. Deus não parou de amá-lo. Deus não parou de cuidar de você. Mas a terceira provisão, a terceira situação desse tempo de ser emparelhado, é que é quando você está passando por um momento, primeiro, quando você olha para a tua vida e você diz, Senhor, eu tenho que ficar quietinho, Deus fala, fique quietinho. Depois você diz, Senhor, eu estou aqui na provisão, está na provisão. E Deus fala, fique escondido. Há tempos na nossa vida que Deus nos coloca escondido. Essa é uma palavra que fala muito comigo esses dias. Às vezes eu falei para Deus que eu não quero usar essa pregação como desabafo. Mas é tão interessante como às vezes eu vejo que Deus esconde você. Ele esconde você. Quantos entendem o que eu estou pregando agora? Você é um profeta, você tem autoridade, você tem sabedoria, você tem unção. Deus está tirando algumas coisas, mas também não é tanto. Mas Ele deixou você escondido. As pessoas não sabem o que você está passando. As pessoas não sabem nem aonde você está. Você ficou escondido. Seus parentes, seus amigos, as pessoas que você tinha relacionamento, elas foram embora e você está vivendo um tempo de ficar escondido. Mas deixa eu dizer uma coisa que alimenta muito o meu coração. Deus tem os tempos de estar escondido. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um apóstolo aqui e um profeta entrou. E um apóstolo aqui da região, e um profeta entrou, não tinha nada combinado, e ele olhou para mim e disse assim, Deus está dizendo para você, isso faz 10 anos, Deus está dizendo para você que você tem um tempo de ficar escondido. Eu fiquei muito bravo. Falei, sai daqui. Todos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, querido? Lá no seu trabalho, você está fazendo tudo direitinho, você está seguindo as regras, está sendo um bom profissional, mas você está escondido. A pessoa não enxerga você. Ei! Mas tem um tempo, querido, que Deus acaba isso. E eu quero profetizar que o tempo de você estar escondido está acabando na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que há um tempo onde Deus tira você desse esconderijo, meu irmão. Se você crê, diga amém. Eu vi uma história essa semana, falou muito comigo, semana passada, ou mais de 15 dias, não lembro. Onde um pastor que eu gosto, que eu escuto, tem uma igreja de 40 mil membros. Ele contava a história do pai dele, que ficou escondido por 10 anos. O pai dele era um profeta, ele ia nas cruzadas da África e 10 mil pessoas assistiam às cruzadas dele. Ele ia fazer cruzadas em alguns países, a multidão se aglomerava e havia curas, havia milagres, havia profecias e renovações e era tremendo. Um dia Deus falou, agora você volta e vai para o riacho. O riacho era a igreja dele. A igreja dele não tinha mais de 90 membros e durante 10 anos ele pregou para 90 pessoas como se fosse 9 mil.
Às vezes, querido, nós não entendemos que não é atividade, não é ser ativo, mas é seguir o chamado que Deus deu para a nossa vida. É esperar o tempo de Deus trabalhar e tratar e te levantar e ficar na posição e recusar. E eu vou fazer uma pergunta para você, que você precisa responder para mim. O que te corrompe você? O que você se vende? Nesse tempo, querido, Elias está lá escondido. Ele é um profeta, mas ele está escondido. Esse pastor que eu estava contando, depois de 10 anos, Deus começou a derramar a unção sobre a vida dele. E aquele momento que ele estava escondido, foi revelado. E hoje a igreja tem 40 mil pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que o Espírito Santo fala comigo quando eu escuto essa história? Que Deus está tirando Aquiles do esconderijo, querido. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu recebi esse WhatsApp da Érica, falando que a gente estava no Estadão. Eu falei, olha Deus quebrando aí. Deus está estirando a gente do esconderijo. Mas Deus não está tirando a mim, está tirando você do esconderijo. Seus dons vão aparecer, seu ministério vai crescer. Ele está levantando homens, pessoas como você que veio de Tisbe. Aonde é Tisbe? Não tenho a mínima ideia, mas veio de lá, entendeu? Gente que não tem currículo, mas que Deus está levantando. Não nasceu no palácio, mas que Deus está levantando e está tirando do esconderijo. Se você crê, diga amém por isso, meu irmão. Eu quero profetizar nessa igreja, nessa noite. Me ajuda, meu irmão. Quebrar isso na tua vida. O teu ministério está sendo tirado do esconderijo. Diga amém. Mas esse tempo que a gente está vivendo no riacho, Deus vai ensinando coisas para nós. E eu me lembrei de algumas histórias, porque pelo que você se vende, querido. Elias tinha que ser um homem que não se dobraria a Jezabel, não se dobraria a Acabe. Você conhece a história, ele vai enfrentar profetas, ele vai ter um rebuliço, como a gente diz. Mas, meu irmão, ele não se vende. E eu me lembrei de uma história quando eu era criança. Quando eu era criança, eu passei por uma situação que me ensinou muito. O que você faz para ganhar? O que você faz para ter sucesso? O que você faz para estar no time? E eu me lembrei quando eu era criança, eu estava no acampamento com 9 anos, 10 anos de idade. E tinha um concurso. E eu era da criança que eu queria ganhar todas, meu irmão. Ganhava na bolinha de gude. E se eu não ganhava, eu só saía na mão logo, para ninguém roubar minhas bolinhas de gude. Queria ganhar tudo. E tinha um concurso lá que um líder inventou e disse que o grupo amarelo ia ganhar se tivesse tais itens. Sabe como é que é? E um dos itens era uma meia suja. Eu falei, nossa, minha meia está imunda, eu vou jogar bola. Corri lá que nem a criança para buscar a meia, olha que bobagem. Fui lá pegar a meia, mas eu olhei, minha meia não estava tão suja como eu esperava, porque a parte do sapato ficou dentro, não sujou tanto, só estava suja, como chama? É isso aí, você entendeu, essa parte aqui de cima. A canela. Então, eu tive uma brilhante ideia, não podia perder. Eu fui andando, vi uma poça com barro, joguei, dei uma passadinha assim, peguei e fui todo feliz. Agora a gente não perde. O que você faz para não perder, querido? Você entende essa pregação que eu estou fazendo? E aí, cheguei para o meu líder, que é um querido, que até assiste a gente aqui, e falei, vou contar só para você. A minha meia não estava, ele pegou e falou, nossa, que meio mundo. Eu falei, mas não estava tão suja não, eu passei no barro. E ele fez uma cara de decepção. Eu fiquei com o rosto do tamanho daquela bolacha traquinas. E ele falou assim, por que você me contou isso? Eu fiquei triste. E ali eu tive uma lição muito simples, querido. Você não precisa fazer tudo para vencer. Deus tem as suas vitórias. Ele te dá força para vencer as suas vitórias. Ele te levanta como homem dele, como mulher dele, para enfrentar as injustiças com as regras dele. Você pode dizer amém por isso, querido? Ainda que você esteja no escondido, ainda que você esteja vivendo a provisão, Ele continua sendo Deus. Mas aí as coisas pioram. Leia o versículo comigo, 6 e 7.
Perdão, eu não sei se é versículo 6, porque eu não anotei os versículos, mas foi assim: foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde. Ele bebia água do... Algum tempo depois, o riacho, fala, o riacho, falou, demorou, mas falou. Deus que dá a água, querido, e nos direciona para o riacho, Ele pode fechar o riacho? O Deus que te manda para o riacho, Ele pode fechar o riacho? O Deus que fala, vai ali no riacho que eu vou te alimentar, Ele pode falar assim, agora chega, não vou mais te dar água do riacho? Querido, em alguns momentos da nossa vida, a gente está lá com essa unção profética, fazendo a vontade de Deus, seguindo aquela indignação, e Deus vai lá e fecha o riacho. A porta se fecha, uma situação muda na tua vida, vem um momento de desemprego, as coisas estavam fluindo, saía de manhã lá com todo mundo com seca, você tinha um riachinho só para você. Você precisa entender essa dimensão que eu falei agora. Todo mundo passando seco e você tinha um riachinho só para você. Enquanto você é profeta. E aí você vai lá no riachinho e de repente você acorda uma manhã, olha para o riacho, e o riacho fala, homem de Deus. Por quê? É nessa hora que você entra numa crise na tua vida, meu irmão, que você diz, por que Deus me esqueceu? Por que Deus me abandonou? O riacho secou. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que você está vivendo por essa situação? O riacho às vezes seca na nossa vida, querido, com momentos onde a gente está vivendo a provisão de Deus e ainda as coisas complicam mais e a gente não entende porque está passando por aquilo, e você aceitou o desafio, Deus obedeceu, você foi para onde Deus mandou, você nem queria ficar lá, mas ficou, e agora o riacho secou. Mas você precisa entender algo que o Espírito Santo quer falar com você hoje. O riacho secar não é sinal de que Deus te esqueceu. Eu não sei qual é o riacho que secou na tua vida. Alguém que te abandonou, alguém que repudiou você, alguém que deixou de cumprir a sua palavra. Mas isso não é um sinal de que Deus te abandonou. Esse é um sinal que Deus continua levando você para a direção da vontade dEle. Você precisa entender aqui, meu irmão, que o riacho seca, porque Elias orou, e a oração dele foi atendida, e se a oração dele não fosse atendida, o riacho não secava. O que você orou, querido, pode muitas vezes levar você para um riacho seco, mas ainda é a direção de Deus para a tua vida, para te levar no propósito que Ele tem para você. Eu não sei se você consegue entender, mas Deus, se Deus não fechar o riacho, você não vai para onde Deus está mandando, você não vai para o próximo passo, você não vai para o próximo step. Deus fala para você, ei, eu estou te levando, e você fala, não, mas tá bom, riacho, corvo, riacho, provisão, o corvo atrasou, faz favor de chegar no horário da próxima vez, falando com o corvo. Vocês também podiam chegar no horário, né? Mas faz favor de chegar no horário da próxima vez, falando com o corvo. Essa foi legal, né? Foi bom? E aí Deus fala, não, pera um pouquinho, eu vou fechar o riacho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ainda continuo ouvindo a sua oração. Que dá orações que a gente faz no desespero. Eu não sei se você já fez uma oração dessa de desespero, onde você orou e disse assim, Senhor, eu não aguento mais esse trabalho. E Deus precisa fechar a porta. Um dia você chega lá e é mandado embora. E você fala, Deus só me esqueceu. Mas você não pediu para Deus te mudar de trabalho? Não, você não pediu. Eu não aguento mais essa vergonha que eu passo, essa humilhação. Minha assistente de palco é linda, né?
Esse mês é mês dos namorados. Eu esqueci onde eu estava. Você passa por, obrigado, você passa por humilhação, passa por vergonha, e de repente Deus te dá o livramento, a pessoa vai embora, e você fala, Deus, o riacho secou. Não, querido, não. Esse é só um jeito que Deus está te fazendo para chegar onde Ele projetou para a tua vida, meu irmão. Se os riachos não secassem, você ia ficar lá, comendo do corvo e da água, mas Deus tem coisas maiores para você. Ele tem uma unção de profeta na tua vida. Hoje eu vivi uma situação aqui interessante. Uma pessoa que foi repudiada. Repúdio é diferente de divórcio, viu, gente? Deixa eu explicar isso para a igreja, tá? Divórcio é quando você toma uma decisão de se separar. Repúdio é quando alguém te manda embora. Deu para entender isso? A gente faz uma confusão muito grande. E às vezes a pessoa é repudiada, ela não tem escolha, e ainda a igreja vem e coloca um peso. O que ela pode fazer? Ela foi mandada embora. Ela não tem como voltar. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo falou comigo na hora, que pode ser simples para você. Pode ser muito simples. Eu perguntei para ela, o que você pensa disso? E ela me deu uma resposta que é uma pregação. Ela falou, eu penso que Deus me esqueceu. Eu disse para você, eu queria mudar só essa frase. O teu riacho secou, não secou? Ela falou, secou. Eu gosto de pensar que quando os meus riachos secam, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É uma mudança muito pequena, mas quando um riacho seca na minha vida, a força de profeta que está dentro de você te dá autoridade para declarar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Levante sua mão e diga, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, você que está pensando que Deus te abandonou, você que está pensando que Deus esqueceu você, você que está pensando que o riacho secou e que Deus parou de sonhar os teus sonhos e parou de planejar os teus planos, deixa eu dizer, nada disso está acontecendo, é resposta da tua oração. Deus está agindo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se o riacho não seca, você não vai. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é gostar desse clima de luta e unção de profeta, porque ele te força mais. Ele te força mais. As situações na sua vida, querido, escute, eu estou terminando, escute. As situações na tua vida, eu estou terminando. As situações na sua vida, que você só vence, você só muda, se você tem um riacho que seca. Consegue entender isso? Por exemplo, houve um momento da minha vida que o meu riacho secou de tal maneira financeiramente, querido. Eu nunca tinha passado por uma prova tão grande. Deus estava me emparelhando. Corta ali, corta aqui, corta aqui, corta ali. Vai aprender a viver da provisão, vai aprender a esperar em mim, vai aprender a ficar quietinho, vai aprender a ficar no escuro, vai aprender a ficar escondido. Deus está emparelhando. Mas também Ele está forçando você a viver desafios, a enfrentar medos, a fazer coisas que você não tinha coragem de fazer antes, a vencer barreiras que você criou para a tua vida. E a maneira de você quebrar essas barreiras é quando o riacho seca, meu irmão. Quando ele seca, você fala, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Você começa a aprender a economizar. Você começa a aprender a comer diferente. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando agora, é muito simples. Você começa a mudar a sua forma de viver. Você começa a mudar as suas visões. Se Deus não coloca um riacho seco na tua vida, meu irmão, você não amadurece e não cresce. Sabe o que eu aprendi nesses dias? Que as pessoas de sucesso, realmente de sucesso, essas pessoas que vocês admiram, que a gente vê nos livros, nos filmes, pessoas que fizeram grandes mudanças, elas tiveram momentos de riacho seco. E nesses momentos de riacho seco, elas tiveram que improvisar. Elas tiveram que criar o máximo.
inventar coisas novas, oportunidades novas, ideias novas. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que é muito, muito sem graça, mas eu quero, hoje eu estou mesmo. Quantos aqui fazem um hambúrguer melhor que o McDonald's? Levante a mão aí, quero ver. Quem faz um hambúrguer melhor que o McDonald's? Levanta a mão, por favor. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Por que que o McDonald's vende milhões e você não vende nenhum? Você não entendeu, né? Porque a questão, às vezes, não é quem faz o melhor, meu irmão. A questão é quem está disposto a enfrentar os medos, a enfrentar as lutas, a fazer as coisas, a dar a cara a tapa e criar novas oportunidades para a tua vida. Se o riacho secou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para o teu riacho, querido. Eu não sei qual é o seu riacho. Olhe para a situação que secou na tua vida e comece a declarar: ei, isso não é porque Deus me abandonou, isso não é porque Deus me esqueceu, isso não é porque Deus não me ama. Você não sabe o livramento que Deus estava dando para você quando Ele foi embora. Você não sabe o livramento que Deus estava dando para você quando Ele tirou da tua vida. Tudo coopera para o bem. Eu aprendi isso na minha vida, querido. Às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. Quem me conhece sabe o que eu penso. Nós aqui pensamos assim. Nós lutamos até o último minuto para que ninguém se separe e ninguém se divorcie. Não é assim o nosso desejo de coração? Mas há situações, meu irmão, que a gente não pode abrir, né? Que só a misericórdia de Deus e a graça. E às vezes você tem que olhar para isso e falar assim: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O dia que eu fui curado, eu sou um pregador de alma, né? Você sabe que eu gosto de pregar para a alma. Meus pais saem de casa, eu fico muito triste, eu sou repudiado, as pessoas me humilham na igreja, bullying na escola, bullying na igreja. Um dia eu estou conversando com meu pai num restaurante, já como adolescente, e meu pai começa a falar de coisas da alma dele. Eu vejo quantas coisas ele tinha dentro do coração dele. Quantos problemas, dificuldades, enfermidades emocionais. Escute, essa talvez você vai ter que digerir em casa. E o Espírito fala assim para mim: se eu não tivesse tirado seu pai, naquela época que eu tirei, você tinha herdado tudo isso dele. Deus tinha um propósito para a minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu nunca disse e nunca vou dizer que foi muito bom, mas eu consegui aceitar que ainda quando o riacho secou, Deus continuou escrevendo a história da minha vida. E às vezes o riacho seca por um tempo, a pessoa cai a ficha e volta, mas ela precisava aprender, ela precisava dar o valor que você tem. Você entende isso que eu estou pregando, querido? Eu quero desafiar você a ficar de pé comigo agora aqui, levantar suas duas mãos.